Amados irmãos e irmãs, estamos hoje aqui para refletir sobre algo que vai muito além de palavras bonitas ou de um momento de emoção. Estamos aqui para falar sobre transformação real, sobre mudança verdadeira, sobre uma vida que nasce quando decidimos nos aproximar de Deus de todo o coração. Muitos caminham pela vida carregando um vazio que não conseguem explicar. Por fora, tudo parece estar bem, mas por dentro existe uma inquietação, uma sensação de que algo está faltando. E essa sensação não é por acaso. Ela existe porque fomos criados para algo maior. Fomos chamados para viver uma vida que não se limita ao que é passageiro, mas que encontra sentido no que é eterno. Talvez, em algum momento, você já tenha se perguntado: por que é tão difícil mudar? Por que certos sentimentos parecem voltar? Por que algumas lutas parecem nunca acabar? E a verdade é que quando tentamos viver apenas com a nossa própria força, acabamos nos esgotando. Tentamos recomeçar, mas sem direção. Tentamos mudar, mas sem base. Tentamos seguir em frente, mas ainda presos ao que ficou para trás. É exatamente por isso que essa reflexão de hoje é tão importante, porque ela nos lembra que não estamos sozinhos nesse processo. Existe uma graça disponível, existe um poder que não vem de nós, mas de Deus, que nos capacita a viver de uma forma diferente. Não se trata de perfeição imediata, mas de transformação contínua. Deus não olha para você apenas pelo que você foi, mas pelo que você pode se tornar nele. Ele não define sua vida pelos seus erros, mas pelo propósito que ele mesmo colocou dentro de você. Muitas vezes nós mesmos nos limitamos, nos julgamos e nos prendemos a versões antigas de quem já não somos mais. Mas Deus trabalha com recomeços, ele trabalha com restauração, ele trabalha com novas histórias. Estamos aqui para refletir sobre essa verdade. Existe uma vida nova disponível. Não uma vida perfeita aos olhos humanos, mas uma vida cheia de sentido, direção e esperança. Uma vida onde, mesmo em meio às dificuldades, existe paz. Mesmo em meio às lutas, existe força. Mesmo em meio às incertezas, existe confiança. Talvez você tenha se acostumado a viver no automático, apenas passando pelos dias, sem perceber que há algo maior sendo oferecido. Talvez você tenha perdido a esperança de que as coisas podem realmente mudar. Mas hoje é um lembrete de que Deus não desistiu de você. Ele continua chamando, continua esperando, continua pronto para agir na sua vida. Existe um momento em que precisamos parar e refletir. Estamos apenas existindo ou estamos realmente vivendo? Porque viver de verdade é muito mais do que respirar, trabalhar e seguir uma rotina. Viver de verdade é caminhar com propósito, é ter um coração alinhado com Deus, é experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. Essa transformação começa de dentro para fora. Não é algo que acontece apenas nas atitudes visíveis, mas algo que começa no interior, no coração, na mente. É uma mudança de perspectiva, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de reagir às situações. E quando essa mudança começa, tudo ao redor também começa a ser impactado. As decisões passam a ser diferentes, as palavras passam a ser diferentes, as atitudes eles passam a refletir algo novo. Não porque alguém está forçando isso, mas porque algo dentro mudou. Talvez você ainda não veja tudo com clareza, talvez ainda existam dúvidas, inseguranças ou até medo de dar um novo passo, mas a verdade é que ninguém começa com tudo resolvido. A caminhada começa com uma decisão, com um passo, com um coração disposto. Hoje, mais do que ouvir uma mensagem, você está sendo convidado a viver algo novo, a abrir espaço dentro de si para que Deus faça aquilo que você não conseguiu fazer sozinho, a permitir que essa transformação comece, mesmo que de forma simples, mesmo que aos poucos. Porque quando Deus começa uma obra, Ele é fiel para completar. Ele não inicia algo para abandonar no meio do caminho. Ele sustenta, fortalece e conduz cada etapa do processo. Essa reflexão prepare o seu coração para tudo aquilo que ainda será falado. Que você não apenas escute, mas receba. Que você não apenas entenda, mas viva. Porque aquilo que Deus tem para você não é pequeno, não é superficial, não é passageiro. É profundo, é real e é transformador. Amados irmãos e irmãs, estamos hoje aqui para refletir sobre uma das verdades mais profundas e transformadoras da nossa fé,
a nova vida que nasce por meio da ressurreição de Cristo. Não estamos reunidos apenas para lembrar de um acontecimento do passado, nem para repetir palavras que já ouvimos tantas vezes. Estamos aqui para permitir que essa verdade desça do entendimento para o coração e do coração para a prática diária da nossa vida. Muitas vezes, sem perceber, podemos nos acostumar com a mensagem da cruz e da ressurreição. Ela se torna conhecida, familiar, quase automática. Passamos a ouvir sobre o sacrifício e sobre a vitória de Cristo como algo distante, como se fosse apenas parte de uma tradição. Mas hoje somos chamados a olhar novamente para essa verdade com olhos atentos e coração aberto, porque aquilo que Cristo fez não foi apenas para ser admirado, foi para ser vivido. Não foi apenas para ser celebrado em um momento, mas para transformar toda uma caminhada, todos os dias, em cada detalhe da nossa vida. Estamos aqui para refletir sobre o que significa de fato morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. O que isso muda na nossa forma de pensar, de sentir, de agir? O que isso altera nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos caminhos que decidimos seguir? Porque se essa verdade não impacta a nossa vida, então ainda não a compreendemos plenamente. A fé não é apenas algo que declaramos com palavras, mas algo que demonstramos com a forma como vivemos. A ressurreição não é apenas um símbolo de vitória, ela é a própria fonte de uma nova existência. É como se Deus estivesse nos dizendo que aquilo que parecia ser o fim, na verdade, era apenas o começo. Que aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. Que aquilo que parecia morto pode voltar a viver de uma forma ainda mais forte, mais pura e mais cheia de propósito. Quantas vezes olhamos para a nossa própria história e enxergamos apenas falhas, erros, quedas e decepções? Quantas vezes sentimos o peso do passado tentando nos puxar para trás, tentando nos convencer de que não há mudança possível? Quantas vezes nos vemos presos a pensamentos que dizem que já fomos longe demais, que erramos demais, que não há mais caminho de volta, mas hoje somos lembrados de que, em Cristo, o passado não tem a palavra final. A graça de Deus é maior do que qualquer erro, e o poder da ressurreição é maior do que qualquer derrota. Estamos aqui para refletir sobre essa transição espiritual que acontece quando alguém decide viver em união com Cristo. Não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna, profunda e verdadeira. É deixar de viver preso a velhos padrões e começar a caminhar em novidade de vida. É sair de um lugar de morte espiritual para uma realidade de vida abundante. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dúvidas, medos ou até mesmo um certo cansaço na alma. Talvez exista dentro de você uma luta silenciosa que ninguém mais vê. Talvez você já tenha tentado mudar em outras ocasiões e não conseguiu. E isso fez nascer um sentimento de frustração ou até de desistência. Mas essa reflexão de hoje não é sobre aquilo que você consegue fazer sozinho. É sobre aquilo que Deus pode fazer em você quando você se abre para Ele. A nova vida não nasce da força humana, ela nasce da graça que sustenta, renova e transforma. Hoje é um convite. Um convite para olhar para dentro de si e perceber se você está apenas lembrando da ressurreição ou realmente vivendo como alguém que foi alcançado por ela. Um convite para dar espaço para que Deus faça algo novo, algo verdadeiro, algo duradouro. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não faz pela metade. Ele transforma por completo, Ele restaura profundamente, Ele conduz com propósito. Porque a ressurreição de Cristo não é apenas uma história que ouvimos, né? É uma realidade que podemos viver. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Essa verdade não é apenas uma declaração teológica, mas um convite profundo, poderoso e transformador para cada coração que decide crer. Não se trata apenas de entender com a mente, mas de experimentar com a vida. A Páscoa não fala apenas de um túmulo vazio, mas de vidas cheias. Não fala apenas de um Cristo que venceu a morte, mas de pessoas que por meio dele também vencem o passado, a culpa, o medo e tudo aquilo que um dia as aprisionou. Existe um chamado vivo dentro dessa mensagem, um chamado para viver algo novo, algo que vai além do que os olhos podem ver. Muitos ainda vivem como se estivessem presos ao que já foi,
carregam lembranças, erros, dores e culpas como se fossem correntes invisíveis que limitam seus passos. Vivem olhando para trás, revivendo situações, se definindo por aquilo que aconteceu. Mas a verdade é que quando Cristo morreu, ele levou sobre si tudo aquilo que nos prendia, e quando ressuscitou, abriu um caminho para que nós também pudéssemos viver livres. Não é apenas sobre ser perdoado, é sobre ser transformado de dentro para fora. Existe uma diferença entre lembrar da ressurreição e viver a ressurreição. Lembrar é algo que fazemos com a mente, mas viver é algo que envolve o coração, as escolhas e o caminhar diário. Viver como alguém ressuscitado com Cristo significa não permitir que o passado defina o presente. Significa entender que aquilo que ficou para trás não tem mais autoridade sobre quem você é hoje. Significa viver com consciência de que há uma nova identidade sendo construída em Deus. Quantas vezes as pessoas dizem que não conseguem mudar, que não conseguem deixar certos hábitos, pensamentos ou comportamentos? Quantas vezes ouvimos frases como "eu sou assim mesmo" ou "não tem jeito para mim"? Mas a mensagem da ressurreição diz exatamente o contrário. Ela declara que há poder para recomeçar, que há força para viver diferente, que há graça suficiente para sustentar uma nova caminhada. Não é pela própria força, mas pela vida que vem dele, que renova, fortalece e sustenta. Quando alguém entende isso, algo começa a mudar dentro de si. Não é algo forçado, mas algo natural que nasce de dentro. O olhar muda, as atitudes mudam, as decisões começam a refletir essa nova realidade. A pessoa deixa de viver reagindo ao passado e começa a caminhar guiada pelo propósito. Já não é mais sobre sobreviver, mas sobre viver plenamente aquilo que Deus preparou. A nova vida em Cristo não significa ausência de desafios, mas significa a presença de esperança. Não significa que tudo será fácil, mas significa que nada será em vão. Cada passo passa a ter sentido, cada luta passa a ter propósito, cada dia se torna uma oportunidade de experimentar algo novo vindo de Deus. Até mesmo os momentos difíceis se tornam instrumentos de crescimento e fortalecimento. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que já tentou mudar, que já tentou recomeçar, mas não conseguiu. Talvez o peso do passado ainda seja grande, talvez as lembranças ainda sejam fortes, talvez existam marcas que ainda doem, mas a mensagem continua sendo a mesma. Você não precisa viver como alguém preso ao que já morreu. Existe vida disponível, existe um novo começo sendo oferecido, existe um caminho sendo aberto diante de você. A ressurreição não é apenas sobre o que aconteceu com Cristo, é sobre o que pode acontecer dentro de você. É sobre permitir que aquilo que ele conquistou se torne realidade no seu dia a dia. É sobre levantar, mesmo quando parece difícil, e decidir caminhar em direção àquilo que Deus tem preparado. É sobre confiar que, mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Viver essa nova vida é um processo. Não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma decisão sincera, uma decisão de não voltar atrás, de não se prender ao que já passou, de não aceitar menos do que aquilo que Deus prometeu. Cada pequena escolha alinhada com essa verdade fortalece essa nova realidade dentro de você. Cada passo dado com fé constrói um caminho diferente. Com o tempo, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. O que antes era pesado se torna leve. O que antes era confuso começa a fazer sentido. O que antes parecia distante começa a se tornar presente. E sem perceber, você começa a viver de uma forma diferente, com um coração diferente, com uma visão diferente, com uma esperança renovada. Essa é a essência da nova vida. Não é apenas mudança externa, é transformação interna. É algo que começa no invisível e se manifesta no visível. É algo que nasce no coração e se reflete em cada atitude, em cada palavra, em cada decisão. É uma vida que carrega propósito, direção e significado. A pergunta que fica é simples, mas profunda. Você está apenas lembrando da ressurreição ou está vivendo como alguém que ressuscitou com Cristo? Essa resposta não está nas palavras, mas na forma como você escolhe viver todos os dias, nas decisões que você toma, no caminho que você decide seguir. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo: "Eu escolho viver a nova vida". Isso fortalece não só a sua fé, mas também a de outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, que também precisam dessa esperança, dessa direção, dessa verdade. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça seu coração
renove suas forças e te conduza em cada passo desse novo caminho. Que você viva plenamente essa nova vida com esperança, fé, coragem e propósito. Amém.